Imagine um mundo onde profecias milenares se concretizam diante dos nossos olhos. O que a Bíblia realmente diz sobre o futuro de Israel? Será que as previsões feitas há milhares de anos estão se desenrolando bem agora, em pleno século XXI? E se as alianças globais, os conflitos e os eventos que hoje vemos nos noticiários fossem parte de um grande plano predito por antigos profetas? Hoje, vamos explorar profundamente o que as Escrituras Sagradas dizem sobre o papel de Israel nos últimos dias e como isso afeta a humanidade como um todo. Não saia daqui e prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe. Se você gosta de conteúdo que desafia suas crenças e desperta reflexões, já curta, se inscreva e compartilhe este vídeo. Desde os tempos antigos, Israel tem ocupado um lugar central nos relatos bíblicos. Mas por que esse pequeno pedaço de terra é tão importante para o plano divino? Para entender o que a Bíblia prediz sobre o futuro de Israel, precisamos voltar às promessas feitas a Abraão, às palavras dos profetas e às revelações do Apocalipse. A promessa a Abraão e a aliança eterna. Tudo começa com a promessa feita por Deus a Abraão em Gênesis 12:1-3, farei de você uma grande nação e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Essa promessa não foi apenas um pacto de prosperidade terrena, mas uma aliança eterna que colocaria Israel no epicentro do plano redentor de Deus. A promessa é reafirmada em Gênesis 17:7-8, onde Deus declara: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Mas como essa aliança se desenrola nos dias de hoje e no futuro? Muitos estudiosos acreditam que a fundação do moderno Estado de Israel em 1948 foi um marco importante, mas apenas o início de um processo mais amplo que inclui eventos descritos nas profecias de Ezequiel, Daniel e Zacarias. Profecias sobre a restauração de Israel. Em Isaías 11:11-12, encontramos uma promessa de restauração. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o remanescente do seu povo. Essa passagem é frequentemente interpretada como uma referência direta ao retorno dos judeus à sua terra após milênios de dispersão. Ezequiel 36:24 reforça essa ideia: eu os tirarei dentre as nações, os congregarei de todos os países e os trarei de volta para sua própria terra. Esses eventos, vistos por muitos como o cumprimento das promessas divinas, colocam Israel em uma posição central no cenário profético. Além disso, o retorno de judeus de várias partes do mundo para Israel é um fenômeno que continua acontecendo hoje, conhecido como Aliá. Essa migração é vista por muitos como a concretização das profecias de retorno, uma preparação para eventos futuros mencionados nas Escrituras. Por exemplo, como interpretar as recentes ondas de retorno e o aumento do nacionalismo em Israel à luz de Ezequiel 37, onde o profeta fala sobre o Vale dos Ossos Secos e a restauração de uma nação que revive após a morte. Conflitos e desafios no fim dos tempos. A Bíblia também fala de tempos de tribulação e guerra que envolvem Israel. Em Ezequiel 38 e 39, encontramos as profecias sobre a batalha de Gog e Magog, um evento de escala global que envolve diversas nações se unindo contra Israel. Mas por que essa pequena nação se torna o alvo de tamanha hostilidade? Muitos estudiosos acreditam que isso está ligado a fatores espirituais, com Israel representando a soberania divina em um mundo que, cada vez mais, se afasta de Deus. Essa batalha é descrita como uma das maiores provações para o povo de Israel, mas também um momento em que a intervenção divina será inquestionável. Ademais, surge a questão, como eventos contemporâneos, como tensões geopolíticas no Oriente Médio e alianças internacionais, se encaixam na narrativa profética. Será que conflitos atuais envolvendo Israel e nações vizinhas podem ser vistos como prenúncios dessa batalha apocalíptica? Jesus Cristo, em Mateus 24, menciona que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, o que tem levado muitos a especular se já estamos vivendo os dias que antecedem o cumprimento final das profecias. Jerusalém, o centro do conflito e da esperança. Nenhuma discussão sobre o futuro de Israel estaria completa sem mencionar Jerusalém. Zacarias 12:2-3 diz: eis que farei de Jerusalém um copo de tontear para todos os povos ao redor. Essa cidade, que já foi palco de guerras e disputas políticas, se torna o epicentro de um conflito com dimensões espirituais e políticas.
Jerusalém é mencionada como o local onde ocorrerá a última grande batalha entre as forças do bem e do mal, como descrito em Apocalipse 16:16, conhecida como a Batalha do Armagedon. Mas qual o significado de Jerusalém para as três grandes religiões monoteístas, e como essa importância contribui para a tensão mundial? A cidade é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, o que a torna não apenas um símbolo religioso, mas também um ponto focal de disputa e de esperança messiânica. Em Isaías 2:2-3, é dito: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e para ele afluirão todas as nações. Isso sugere que Jerusalém se tornará um centro espiritual universal, de onde emanará a palavra de Deus para todas as nações. A volta do Messias e o reino milenar. Um dos pontos mais discutidos sobre o futuro de Israel é o retorno do Messias. Para os cristãos, a segunda vinda de Jesus está intrinsecamente ligada à restauração de Israel e à instauração de um reino milenar de paz. Apocalipse 21:6 descreve um período em que Cristo reinará na terra por 1000 anos, com Jerusalém como seu trono. Durante esse tempo, muitas das promessas de paz e justiça finalmente se concretizarão. Em Zacarias 14:4, encontramos uma descrição vívida do retorno do Messias. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se dividirá ao meio. Essa imagem poderosa reafirma a importância de Israel e, especialmente, de Jerusalém no plano divino para a humanidade. Como essa profecia afeta a visão contemporânea dos cristãos e judeus sobre a vinda do Messias? Alguns teólogos questionam se os eventos que vemos hoje estão preparando o caminho para essa vinda ou se ainda há muito a ocorrer. As discussões sobre o papel do terceiro templo em Jerusalém e a expectativa de sua construção são exemplos que dividem opiniões e geram debates fervorosos sobre os últimos dias. Luta e esperança. O caminho para esse futuro não será sem dificuldades. As Escrituras falam de tempos de apostasia e conflito, mas também prometem um desfecho glorioso. O profeta Daniel, 12:1, alerta para um tempo de angústia como nunca houve, mas garante que todo aquele cujo nome estiver escrito no livro será libertado. Isso significa que, mesmo diante das tribulações, a esperança não deve ser perdida. Romanos 11:26 reitera: e assim todo Israel será salvo. Essa promessa enfatiza a fidelidade de Deus ao seu povo e o cumprimento de sua palavra. Além disso, o Apocalipse oferece um vislumbre de um futuro onde Deus enxugará toda lágrima dos olhos, Apocalipse 21:4, assegurando que a esperança transcende a dor presente e aponta para um novo começo. Como os crentes podem interpretar essa esperança em tempos de crise mundial? A fé em promessas de redenção pode ser um ponto de união e fortalecimento em um mundo dividido. O futuro de Israel, segundo a Bíblia, é uma história de provérbios e profecias que revelam tanto os desafios quanto as esperanças. A lição maior que podemos extrair é que, mesmo em meio à adversidade, a fé e a esperança se mantêm como um farol que guia não apenas uma nação, mas todos aqueles que creem. Assim como Israel foi chamado a ser luz para as nações, talvez sejamos todos chamados a trazer luz e esperança para um mundo em constante transformação. Se você ficou intrigado com o que exploramos hoje e quer continuar mergulhando em temas profundos e polêmicos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com amigos e familiares. Deixe um comentário abaixo com sua opinião sobre o tema. Suas perguntas, reflexões e interpretações são mais do que bem-vindas e ajudam a enriquecer essa comunidade de buscadores da verdade. Vamos juntos desvendar os mistérios que a Bíblia nos apresenta e continuar essa jornada de conhecimento e fé.